peso. Com dinheiro da Esportes da Sorte, o Corinthians deve fazer mais uma contratação de peso para esta temporada, porque a Esportes da Sorte está muito satisfeita com o resultado do Memphis dentro de campo e fora de campo também, com o resultado midiático do Memphis dentro e fora de campo. Então a Esportes da Sorte já disse ao Corinthians que vai ajudar com a contratação de mais um reforço de peso. Mas qual será ou quem será este reforço de peso? Muitos nomes estão sendo cotados, muitos nomes estão sendo especulados. E eu falo cada um deles aqui para vocês, o que é verdade, o que é fato, o que é boato na contratação desses jogadores. Tem primeiro o Sérgio Ramos. Já falamos para vocês do Sérgio Ramos, 38 anos de idade, zagueiro que passou pelo Real Madrid, passou pelo Sevilha. Isso é fato. O Corinthians já conversou com o Sérgio Ramos, continua conversando com o Sérgio Ramos. Existe a possibilidade do Corinthians contratar o zagueiro que fez história na seleção da Espanha, história no Real Madrid, estava jogando pelo Sevilha, mas não joga há 6 meses futebol, ele está afastado há 6 meses do futebol. Sérgio Ramos, por pouco, não foi contratado pelo Corinthians nesta temporada. Então ele é um jogador que interessa sim. O Corinthians se interessa por mais um zagueiro, quer um zagueiro. Embora o Sérgio Ramos não seja um zagueiro canhoto, porque o Corinthians tem preferência em contratar um zagueiro canhoto, mas o Sérgio Ramos se encaixaria, se enquadraria na história do jogador de perfil alto, né? De um jogador midiático, de um jogador que pode ser contratado para também fazer barulho fora de campo. Sérgio Ramos, muita gente questiona em relação à idade dele, tem 38 anos, mas é um jogador cuja qualidade não se discute. É um excepcional jogador. O Corinthians conversa com o Sérgio Ramos. Isso é informação. O Corinthians já conversou e continua conversando com o Sérgio Ramos. Quase trouxe o Sérgio Ramos para jogar este ano no Corinthians, mas no fim das contas a contratação não deu certo, a contratação acabou não evoluindo, mas pode vir a acontecer novamente para a próxima temporada. Gabigol, o Gabigol tem possibilidades de jogar no Corinthians? O Gabigol não vai jogar mais pelo Flamengo, já se despediu do Flamengo. O Gabigol tem proposta do Cruzeiro e tem proposta também do Santos, mas o Corinthians não desistiu de contratar o Gabigol. Acontece que o Corinthians não vai entrar em leilão, não vai entrar numa disputa com o Cruzeiro e com o Santos. O Corinthians está aguardando para saber o que vai acontecer do Gabigol nessa negociação com o Cruzeiro e nessa negociação com o Santos. Se ele não se acertar com essas duas equipes, aí sim o Corinthians pode entrar na parada. Sempre foi um desejo do presidente Augusto Melo a contratação do Gabigol. Ele já falou disso publicamente, ele já falou disso abertamente. E o Corinthians tentou, no começo da temporada, a contratação do Gabigol e não conseguiu. Agora, ele está livre no mercado. Fica mais fácil, né, entre aspas, a contratação do Gabigol, do atacante corintiano. É claro que o Corinthians não está precisando de um centroavante. O Corinthians tem o Memphis Depay, o Corinthians tem o Yuri Alberto, que até segunda ordem continua no Corinthians. O Yuri Alberto que pode se transferir para o futebol da Europa, pode se transferir para a Inglaterra, mas ele continua no futebol do Corinthians, deve continuar no Corinthians pelo menos até a metade do ano, mas o Gabigol seria uma contratação espetacular por parte do Corinthians, principalmente depois que ele apareceu naquela foto vestindo a camisa do Corinthians, né? Isso mexeu com o imaginário do torcedor corintiano, mexeu com a imaginação da fiel torcida, mas o Gabigol, por enquanto, se trata de especulação. Foi um fato, né, durante o ano, foi um fato, o Corinthians tentou a contratação do Gabigol, mas neste momento não existe nenhuma movimentação a respeito. De qualquer maneira, eu posso garantir que o Corinthians não desistiu da contratação do jogador. Pode haver, dependendo das negociações dele com o Cruzeiro e com o Santos, pode haver uma tentativa de contratação, mas o Corinthians não vai entrar em leilão com essas duas equipes. Agora, outros nomes que surgem no Corinthians, o nome de Paul Pogba, do francês Pogba, ele aparece apenas como especulação nesse momento. O Pogba é um jogador que é francês, tem 31 anos, está sem entrar em campo desde setembro de 2023, olha, mais de um ano que ele não joga futebol, porque ele foi punido por testar positivo para testosterona, caiu no exame antidoping, e recentemente ele rescindiu o contrato com a Juventus da Itália. É um nome que surge
nos bastidores, mas por enquanto apenas como especulação. O Corinthians não se movimenta para contratar esse jogador. Seria um jogador espetacular, se encaixaria dentro deste quadro de jogador midiático, de jogador espetacular, de jogador para fazer barulho, se encaixaria. É um jogador de uma qualidade acima do normal, mas por enquanto é apenas especulação, apenas fumaça, não tem fogo em relação à contratação do Paul Pogba. O mesmo acontecendo com o Roberto Firmino. Roberto Firmino é o seguinte, ele é corintiano desde criança, né? Já admitiu que é corintiano, já admitiu que assiste aos jogos do Corinthians e que gostaria de jogar no Corinthians. Só que é o seguinte, o Roberto Firmino está no Al Ahly da Arábia Saudita, ele está com 33 anos, eu repito, tem contrato até 30 de junho de 2026, então ele tem um contrato bem amarrado com o Al Ahly da Arábia Saudita. É muito difícil fazer negócio com os árabes, e sem contar o seguinte, ele ganha 12 milhões de reais por mês. Repito, o Roberto Firmino ganha 12 milhões de reais por mês. Me lembro que no início do ano, na apresentação do presidente Augusto Melo como presidente do Corinthians, eu fiz a pergunta para ele, e o Roberto Firmino? Porque era um nome que já era especulado naquele momento. E ele disse, consultei o Roberto Firmino e o salário é impagável. Não dá para pagar um salário de 12 milhões de reais por mês para o Roberto Firmino. Então esquece, nesse momento é especulação o Roberto Firmino. Agora, o que é fato? Pode não ser considerados duas contratações bombásticas, 2 reforços de peso, mas o Corinthians já conversou com o Wendel, lateral esquerdo do Porto, continua negociando, continua conversando com o Wendel, pode vir a ser reforço do Corinthians. O São Paulo também tem interesse no jogador. O Wendel tem 31 anos de idade e o contrato dele termina no meio do ano com o Porto, jogador que vive sendo convocado para a seleção brasileira. Então é um jogador que pode ser contratado pelo Corinthians, vai depender da concorrência aí com o São Paulo Futebol Clube. E também o Soteldo. Soteldo é outro jogador que o Corinthians já está conversando. Pertence ao Santos, jogou no Grêmio o Campeonato Brasileiro, o Grêmio também tem interesse na contratação do jogador, e acontece que o Santos quer 30 milhões de reais para negociar o jogador. É muito dinheiro, são 5 milhões de dólares para negociar o jogador. E o Santos tem interesse também que ele permaneça na Vila Belmiro para jogar o Campeonato Brasileiro, o Santos que conseguiu a ascensão para a primeira divisão do futebol brasileiro. Mas isso é fato, o Corinthians quer... É isso aí, fiel torcida, nação corintiana, o Corinthians quer a contratação do jovem uruguaio Canóbio, né? O jogador acabou de ser rebaixado com o Atlético Paranaense, não irá permanecer, será uma contratação histórica, uma contratação de peso, né? Eu gosto muito do futebol do Canóbio, aquele cara guerreiro dentro de campo, que não desiste de bola nenhuma, luta por todas as bolas, né? Se dedica, se esforça, vai para dentro do adversário, faz gols, dá assistência. Então, assim, para mim é um nome muito importante. Se realmente o Corinthians for atrás desse atleta, ele provavelmente irá rescindir o contrato com o Atlético Paranaense e pode fechar com o Timão, pode fechar com o Corinthians a qualquer momento. É um reforço de peso, é um cara que pode agregar muito nesse setor, né, ofensivo, que vai ficar mais forte. A gente não sabe se o Yuri Alberto irá permanecer no clube. Então tá aí uma informação fresquinha que eu acabei de trazer para vocês. Eu quero saber uma coisa, vocês aprovam a contratação do uruguaio Canóbio no Timão para a próxima temporada? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!